segundo ano, tudo bem? E aí, animados para mais uma aula? Isso mesmo, hoje nós vamos fazer a nossa correção de língua portuguesa, tá? Onde nós trabalhamos um pouquinho sobre masculino e feminino. Vocês lembram dessa aula? Vamos lá então? Na primeira atividade, era para que vocês separassem no quadro as palavras, né, que estavam em destaque no texto lá na página 55, do poema Cadê? Que nós fizemos a leitura. Então, nós tínhamos algumas palavras em negrito que era para que vocês pudessem separar nesse quadro. Então, elas devem ter ficado desta forma. Dizemos a chave, a palavra que já está aí, e nós temos mais duas. A calça, a luz. Agora, do outro lado do quadro, dizemos o nariz, o espirro, o lenço, o bolso, o guarda-roupa e o dedo. Certo até aqui? Vamos em frente. Número 2. Vocês iam observar os pares das palavras para que vocês colocassem a palavra correta para formar a frase. Então, vai ficar assim, né? Era para que vocês pintassem e copiassem em seguida. O dedo estava sujo. O lenço foi perdido. A calça era nova. A chave era pequena. O guarda-roupa está trancado. Foram essas suas respostas? Espero que sim, hein? Vamos em frente. Na página seguinte, número 3, era para que você indicasse o par de cada bichinho. Então, vamos lá. O rato e a rata. Letra B. O galo e a galinha. O pato e a pata. O leão e a leoa. Número 4. Será que a fêmea do jacaré é a jacaroa? E aí, qual foi a sua resposta? Nós sabemos que essa pergunta não é jacaroa, né? A resposta não é jacaroa. Para o masculino e o feminino de jacaré, nós falamos jacaré macho e a jacaré fêmea. Então, não é jacaroa, certo? Número 5. Você ia substituir os números por letras para que pudesse descobrir, né, o feminino dos seguintes animais. Então, nós temos lá, o primeiro é a cabra, né, o feminino cabra. Depois, ao lado, nós temos ovelha. Abaixo da cabra ficou a égua, né, que é feminino do cavalo, a égua. E do boi é a vaca. Certo até aqui? Vamos em frente. Agora tinha o desafio para que você lesse sem tropeçar. O tempo perguntou para o tempo. Lembram desta leitura? E aí, como que foi? Espero que todos tenham conseguido. Aí, número 1, vocês tinham que responder algumas perguntinhas. Quantas vezes é usada a palavra tempo neste trava-línguas? Então, foram usados 10 vezes. Número 2. Quantas vezes a palavra tempo aparece em cada verso? Né? Em cada pedacinho? 2 vezes. Número 3. Circule a consoante que aparece em quase todas as palavras dessa trava-língua. Voltando lá no desafio do tempo perguntou para o tempo, você vai circular. Qual é a consoante que aparece em quase todas as palavras? Qual que é essa consoante? Que letra vocês circularam? Circularam a letra T? Então, estão de parabéns, isso mesmo. Número 4. Você acha que a dificuldade de ler esse texto rapidamente em voz alta está relacionada à repetição do som dessa letra? Né? O tempo, quanto tempo, o tempo tem, o tempo respondeu para o tempo. Eu acredito que seja, né? É muito tempo, você fala várias vezes, o tempo perguntou para o tempo, quanto tempo tem o tempo. A gente acaba se enrolando,
Então, eu acredito também que seja por conta da repetição rápida desta letra, certo? Número 5. Você conhece alguma trava-língua? Qual foi a trava-língua que você colocou? Espero que tenha dado tudo certo. Na página seguinte, na página 62, aqui, espero que vocês tenham desenhado o que você faz, né? O tempo voa quando você está fazendo alguma coisa e o tempo demora quando você está fazendo uma outra coisa que você não gosta. Então, espero que vocês tenham desenhado bem legal. E como que você organizou o seu tempo? Deixou um tempo para estudar, para brincar? Espero que tenha dividido bem o seu tempo. Na página seguinte, no número 63, nós temos aqui o número 9, né? As atividades diárias do Cristiano e de Fabiana. Então, prestem bem atenção no gráfico que eles montaram. Tá muito fácil para acertar as respostas. Quem dedica mais tempo aos estudos? O estudo é da cor amarelinha. Quem que se dedica mais tempo? Quem colocou foi a Fabiana. Parabéns, acertou. Quem fica mais tempo brincando? Brincando é aquele bege rosa bem clarinho. Quem que fica mais tempo brincando? O Cristiano. E quem que é o mais dorminhoco? Dorminhoco é o verdinho bem clarinho. O Cristiano também, certo? Então, seguindo agora, na página 64, nós tínhamos aqui, né? Para que vocês sublinhassem o sentido que a palavra tem no texto, o que é o tempo. Qual é o sentido que o tempo tem lá no texto? O que é tempo? Será que é o passar das horas? Será que é a ocasião própria, que acontece tudo no seu tempo? Ou será que é o conjunto de fenômenos que ocorrem na atmosfera, né? Aonde será que está, né? Lá na página 63, o que é tempo? Nós temos o texto. Qual é o significado dessa palavra? Então, nesse texto, o significado era o seguinte, é o conjunto de fenômeno, porque ele está falando no quê? Da forma que acontece na natureza, ó. Tem dia que está mais estável, instável, quente, frio. Então, é do conjunto, né, do que pode acontecer, dos fenômenos que podem acontecer na natureza, certo? Então, você vai sublinhar só as duas últimas linhas, a penúltima e a última linha lá do verbete do significado do tempo. No número 11, a pergunta é a seguinte, esse sentido é o mesmo que a palavra tem no trava-língua, lá da página 61? Não, porque lá no trava-língua o tempo tem significados que estão indicados nas acepções da 1 e do 2 do verbete, quer dizer, do passar das horas, de que tudo acontece no seu tempo, certo? Aqui no número 12, né, era um bate-papo, e o número 13, né, que era para que vocês completassem, né, como que vocês se vestem no dia que está chuvoso, ensolarado, frio, né? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer, ok? Nós vamos dar continuidade no nosso material, indo agora para a página 65, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a letra R sozinha e o RR juntinho, tá? Vocês lembram que o ano passado nós trabalhamos o S sozinho e o S juntinho? É quase a mesma coisa nas separações de sílabas, aonde ele se encontra nas palavras, e isso nós vamos ver agora. Vamos lá então? As palavras com R e RR. Forme dupla com o colega, mas como você está em casa com a mãe, com o pai, é essa dupla que você vai fazer, certo? Então, nós temos lá algumas palavras, algumas frases, na verdade, para que vocês possam fazer essa leitura, tá? E dentro dessa leitura, nós temos palavras que têm R no começo, palavras que têm R no meio das palavras. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você vai escolher uma frase para que vocês possam ler bem rapidinho, sem tropeçar, como no desafio que a gente fez nas páginas anteriores, certo? No número 2, você vai circular nas travas-línguas todas as palavras que apresentam a letra R. Isso mesmo, as palavras que têm a letra R, tá? Aí depois você vai escrever no caderno, né,
os quadros a seguir e preencher com as palavras circuladas, tá? Então, assim, como os nossos materiais já estão indo para casa, eu acredito que quase todo mundo já, né, deve ter vindo buscar o material, tá? Então, vocês podem usar o caderno de português, coloca sempre como de costume, atividade da página 65, língua portuguesa, exercício número, aqui é o número 2, tá? Agora você vai reler o verso do trava-língua lida no começo deste capítulo. A aranha arranha a rã. Lembram que nós lemos lá no começo? Então, você vai fazer essa leitura aqui. E a palavra aranha, quando nós separamos ela, vocês lembram que o ano passado a Pro ensinou vocês a separar as sílabas batendo palminha? Por exemplo, aranha. Foram 3 pedacinhos. Porque a aranha, né, tem um R. Agora, a palavra arranha, ela é mais forte, presta atenção, ó. A aranha e agora a outra, arranha, tá? Então, agora, para a gente separar essa palavra, o que nós vamos fazer? Da palavra arranha. E vocês lembram também que eu falei para vocês que quando nós tínhamos 2 letrinhas iguais juntas, por exemplo, o S, eles não podiam ficar juntinhos, porque o que acontecia com eles? Eles acabavam brigando, então nós temos que separar. Então nós vamos fazer assim, para separar a palavra arranha, o que nós vamos fazer? Ó, arranha. Prestaram atenção na diferença? A Pro não falou só o A, ó. Tracinho, né? Tracinho, nha. Como está no nosso material aqui, tá? Então, a aranha nós separamos. Aranha. E a arranha, os 2 R's não podem ficar juntos. Eles precisam ficar separados, ok? Agora, o número 3, você vai separar as sílabas das seguintes palavras. Nós temos aqui 4 palavras para que você separe. Nós já temos os quadradinhos, então vai ficar um pouco mais fácil, certo? Na página seguinte, na 66, nós temos aqui o momento de organizar, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, que nós vimos, a gente faz assim a gente vai recapitular tudo aquilo, né, de uma forma rápida, tá? Então, nós aprendemos trava-línguas, nós estudamos a formação do feminino e do masculino, nós trabalhamos também, né, agora a divisão das palavras, né, da separação de sílabas, tá? E agora nós vamos fazer essas atividades para ver se realmente nós conseguimos aprender alguma coisa, se ficou alguma dúvida, certo? Então, nós temos aqui nós temos uma trava-língua, que provavelmente a mãe e o pai já sabem sobre, né, conhece essa trava-língua. Caso eles não conheçam, pergunte qual ele conhece, né? Leia com eles, né? Tente ler sozinhos, porque nós não podemos desistir, nós temos que fazer o treino da leitura um pouquinho todos os dias, certo? Aí depois, no número 2, você vai pintar nesse texto, nessa parlenda aqui em cima, do hoje é domingo, as rimas, né, as palavras que rimam, usando a mesma cor para cada conjunto de rimas. Por exemplo, hoje é domingo no pé do cachimbo. Domingo, cachimbo. Essas 2 palavras rimam. Por exemplo, eu iria escolher o vermelho. Iria pintar essas 2 palavras de vermelho. Então, você vai usar a mesma cor para os pares de rima. Certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo. No número 3, na página 67, você vai inventar outras rimas para 2 palavras que nós temos aí. A palavra barro e a palavra valente. Por exemplo, barro, eu posso colocar uma rima para ela. Barro, carro. Só que não vale colocar carro. Você vai achar uma outra palavra que rime com ela, certo? E depois na palavra valente, você vai também achar uma outra palavra que rime com ela. No número 4, você vai inventar um outro final para a parlenda do hoje é domingo, tá? Mas lembre-se de fazer a rima. Por exemplo, o buraco é fundo. Na parlenda original, o final é assim: o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Está rimando. Agora você vai inventar outro final. O buraco é fundo,
Por exemplo, eu daria o final, o buraco é fundo, mas não é profundo. É uma rima, né? O fundo com o profundo. E agora vai ser a sua vez de fazer esse final. Tranquilo? No número 5, você vai combinar algumas letras, né? Algumas sílabas, na verdade, e formar uma outra palavra que apresente uma ou duas letras R. Por exemplo, aqui nós temos P, já, to, bur, entre outras. E você vai formar uma palavra. Deixa eu ver qual eu vou formar aqui. Coruja. Formei uma palavra que tem uma letra R, coruja. Deixa eu formar uma outra que tenha 2 R's agora. Ferro. Formei uma com um R e uma com 2 R's, tá? No número 6, você vai fazer a ligação do masculino e do feminino. De um lado, eu tenho o masculino, do outro, feminino. Aí você vai fazer, por exemplo, aqui a palavra ator é número 1. Aí você vai achar do outro lado a palavra feminina de ator, que é atriz, certo? Aí você vai fazer, o ator é número 1, então a atriz também vai ser número 1, certinho? Então vamos lá seguindo. Na página 68, nós temos aqui para que você faça um desenho que represente uma parlenda ou uma trava-língua, tá? Só que aqui pede para que você mostre para um colega para que ele adivinhe qual é essa parlenda. Mas também você pode fazer em casa. Você desenha, né? Escolhe uma parlenda, faz o desenho e mostra para alguém. Que parlenda é essa? A pessoa vai ter que adivinhar qual foi a parlenda que você desenhou. No número 2, o feminino de masculino, o feminino de algumas palavras terminado em ão, pode ser formado da seguinte maneira: órfão, órfã, leitão, leitoa, valentão, valentona. Você vai seguir o exemplo e encontrar o feminino das palavras que nós temos aqui no nosso material: irmão, capitão, patrão, leão, vilão e comilão. Você vai achar o feminino para essas palavras, certo? Na página 69 tem uma atividade bem legal. Como vocês estão em casa, essa atividade aqui você poderia fazer como se fosse uma entrevista. Mas como nesse momento nós não podemos ficar saindo de casa, você pode escolher a mãe, o pai, ou o irmão, ou até você mesmo. É legal, você pode fazer a sua história. Por exemplo, você vai criar um roteiro de um dia inteiro para você. Veja bem, escolha a pessoa de quem você vai falar, mas essa pessoa pode ser você mesmo. Isso mesmo. Aí você vai perguntar o que ela costuma fazer de manhã, à tarde e à noite. Aqui está pedindo para que você faça um desenho, mas não tem necessidade. Você apenas vai completar este quadro com aquilo que você faz de manhã, que você faz à tarde e aquilo que você faz à noite, certo? Essa atividade aqui não precisa, né, mandar para a proa, assim como as outras. Você vai realizar essa atividade, vai fazer bem caprichada, bem bonita, tá? Aí você, né, para treinar a escrita, uma letra cursiva bem bonita, certo? Nós não podemos desistir. Olha, são coisas importantes que a Pro pede assim de coração. Todos os dias, escolha um livrinho que tem aí na sua casa, uma revista, tenta ler alguma palavrinha, certo? Para que a gente possa continuar os nossos estudos. É lógico que aqui dentro da sala tudo seria diferente, né? Nós estaríamos aqui, a Pro estaria trazendo umas coisas diferentes para que vocês pudessem fazer dentro da sala, né? Mas como nós temos que fazer o nosso material também e você está em casa, então assim, pega uma revista da mãe, agora com essas palavrinhas de 2 S's que vocês já aprenderam, com letra com 2 R's e um R, vê se você acha em alguma revista, né? Brinca de recortar, tenta ler essas palavras, tenta escrever algumas palavrinhas, que eu tenho certeza que você vai conseguir, certo? Nós não podemos desistir, certinho? Combinado? Pratiquem essas leituras escritas todos os dias. Tira um tempinho para fazer isso, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprenderam agora mais um pouquinho da divisão do RR, certo? Qualquer dúvida, a Pro está no Skype todos os dias às 16 horas. Um forte abraço, cheio de saudade para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.